Olá, minha gente, bom dia, bom dia. Bom dia para você que está entrando aí. Entrei um pouquinho atrasado aqui. Bom dia, nessa quinta-feira. Bom dia para todo mundo aí, ó. Benis Quitanilha, Dani, Eloá, Willis, meu amigo, Klebe, Wallace, Elite Lopes, Cacá Guimarães, meu amigo Calê Vaz, Mônica. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia nessa quinta-feira, não é verdade? Nessa quinta-feira aí. Deixa eu só mexer aqui. Tem um problema na máquina aqui. Eu tenho uma palavra que quero compartilhar com vocês hoje aqui. Uma porção de sabedoria nessa quinta-feira. E eu queria falar hoje para vocês aqui sobre aquilo que Davi escreveu no Salmo 32, no versículo 3. Ele diz assim: enquanto eu mantive escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Em algumas traduções dizem: enquanto encobri o meu pecado, os meus ossos se secaram. E a gente tem uma ideia, às vezes, sobre pecado, fazendo uma distinção sobre os pecados, eu vou usar essa expressão, aqueles cabeludos, aqueles terríveis, né? E uma vida de santidade. Só que, na verdade, muitas são as vezes que nós cometemos pecados sem perceber. Essa semana eu recebi um pedido de ajuda de alguém. E esse alguém disse para mim: foi muito difícil vir aqui, porque foi muito difícil reconhecer que eu sozinho não conseguia. Foi muito difícil reconhecer que eu precisava de ajuda. Foi muito difícil vencer a mim mesmo. E eu disse: você consegue perceber o que você teve que vencer dentro de você? E essa pessoa disse para mim: eu tive que vencer a mim mesmo. E eu disse para essa pessoa: o nome disso é orgulho. Porque nós nos achamos fortes o tempo inteiro ou nos achamos fracos, mas também não temos a predisposição de nos colocar numa posição, às vezes, que vai trazer para nós a ideia de que somos fracos demais para pedir ajuda. Um dia, numa mensagem, eu disse que dois amigos conversavam, um perguntou para o outro: qual foi a coisa mais corajosa que você já disse na vida? E o outro disse: corajosa, sem sombra de dúvida, foi quando eu disse: eu preciso de ajuda. Ninguém é forte o tempo inteiro, ninguém está bem sempre, e todo mundo em algum momento precisa de receber cuidados. A gente acaba percebendo que o nosso desafio é não se deformar diante das dificuldades que nós vivemos. Estamos no Setembro Amarelo e a Bíblia ela é recheada de personagens, de grandes homens e mulheres de Deus que passaram por momentos difíceis e que outrora foram um exemplo de fé, de ousadia, de determinação, de bom ânimo para outras pessoas, mas que no segundo momento foram alvo, de situações difíceis que necessitaram de cuidado de terceiros, que necessitaram sair da frente da batalha, recuar um pouco, recompor as suas forças, organizar as suas ideias, para que depois pudesse voltar a lutar. Conta-se uma história de que um lenhador pegou uma empreitada de cortar uma grande floresta. E esse lenhador, ao passar numa loja de materiais, logo ele pegou o machado e levou para aquele lugar. No primeiro dia, ele conseguiu derrubar 10 árvores. No segundo dia, ele conseguiu derrubar 8 árvores. No terceiro dia, ele conseguiu derrubar 5 árvores. Passado alguns dias, ele não conseguia derrubar nenhuma árvore. Um lenhador muito experiente passou por ali e ele resolveu perguntar para aquele lenhador o que tinha acontecido. Afinal, quando ele começou derrubando 10 árvores e agora ele não conseguia derrubar nenhuma em um mesmo dia.
O lenhador experiente disse para ele: você precisa amolar o teu machado. E amolar o machado exige de nós uma pausa. Amolar o machado exige de nós sair, sabe, de estar à frente e parar um pouco, organizar as nossas ideias. Só que nós vivemos num tempo onde nós não queremos parar, porque quem para, pensa. Quem pensa, sofre. O sentimento de inutilidade, ele nos domina. Precisamos estar em movimento frequente. Não queremos de forma alguma que as pessoas, de alguma maneira, elas possam olhar para nós e ver que nós estamos fracos ou debilitados. Isso, sem sombra de dúvida, é um tipo de pecado. É um tipo de deformação. Quando eu quero mostrar para os outros que eu estou bem o tempo inteiro. Mas a verdade é que ninguém está bem o tempo inteiro. Em 2022, eu já falei isso publicamente algumas vezes. Eu fui diagnosticado clinicamente por um psiquiatra com síndrome de burnout. Eu já tinha lido um livro, ele está por aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver esse livro que eu vou indicar. Está aqui, ó. Eu já tinha lido esse livro aqui, do Wayne Cordeiro, um pastor americano, andando com o tanque vazio, né? Na verdade, a tradução é essa, né? Andando com o tanque vazio, porque burnout é uma palavra da aviação. Essa palavra da aviação, ela traz o significado burnout quando um avião ele anda com o tanque vazio. Ele continua planando, mas já não existe mais combustível. Eu fui diagnosticado em 2022 com burnout, uma exaustão absurda, e eu precisei realmente sair da linha da frente. Precisei reorganizar a minha vida emocional, a minha vida física, com uma prática de atividade física, com uma regulação da minha alimentação, fazendo terapia, eu já fazia desde a época da faculdade de psicologia, e agora também com o uso de medicação. Alguns hormônios o meu organismo não produzia mais. Eu precisei fazer usos de medicamentos para equilibrar as minhas taxas hormonais. Você é um pastor de uma igreja, como que você vai falar isso para as pessoas? Se eu sou dominado por esse sentimento, é algum tipo de pecado que eu tento encobrir. Se eu não estou bem, eu não estou bem. E se eu não estou bem e digo que estou bem, eu estou incorrendo em um pecado, eu estou mentindo. Enquanto eu escondia o meu pecado, o meu corpo definhava de tanto gemer. A gente acaba percebendo que às vezes, num detalhe muito pequeno, existem pecados ali. São aqueles pecadinhos que a gente acha que a gente tem a licença poética. Mas pecado é pecado. E pecado produz a morte. Pecado tira a identidade. Pecado rouba a nossa essência. Se você está passando por um momento difícil na sua vida e você se permite a ideia de pedir ajuda a alguém, você precisa reconhecer que a coisa mais corajosa que você pode fazer é um pedido de ajuda. Se o seu problema é espiritual, um líder religioso, um líder de célula, um pastor, ele pode te ajudar. Se o seu problema é psicológico, você precisa de uma ajuda psicológica, um profissional de área, um terapeuta, um psicanalista, um psicólogo de área, que pode ajudar você a organizar as suas ideias. Se você nunca foi a um psicólogo, quero dizer para você, psicólogos não dão conselhos, não dizem para você o que você tem que fazer. O psicólogo, ele apenas conduz você a enxergar de que forma ou em que lugar você tem se colocado. Um psiquiatra, qual é a diferença do psicólogo para o psiquiatra? O psicólogo é aquele que te ajuda na parte emocional. O psiquiatra, ele é um médico especialista em doenças psicossomáticas, emocionais. E ele vai fazer uso de medicação para poder organizar novamente as suas taxas e trazer
um equilíbrio aceitável. Por que um equilíbrio aceitável? Porque ninguém vive numa constância linear. Só vive de uma forma linear as pessoas que já partiram desse plano. A nossa vida é uma vida oscilante. Tanto é que quando você vai no hospital, você vê os batimentos cardíacos. No momento em que se constrói uma linha linear, acabou-se a vida. Quero sugerir esse livro para você aqui. Tem um livro também que saiu recentemente, é porque meu computador não entrou à internet aqui, que eu queria dizer para vocês. Um livro do Tiago Mater também. Ó, esse livro aqui, o N. Cordeiro. Esse livro fez a diferença. Eu acho que tem na igreja, tem na livraria da igreja. Não tenho certeza. A gente chegou a comprar alguns exemplares desse livro aqui. O Tiago Mater também lançou um livro recentemente falando sobre depressão, sobre ansiedade, sobre burnout, sobre cansaço excessivo. Eliseu viveu isso. Eliseu foi um profeta que tinha problemas na sua autoestima. Talvez você tenha problema de se aceitar. Talvez o fato de você estar fora de um padrão diga para você que você não é aceitado. Eliseu, ele era calvo, ele não possuía cabelo na parte de cima. Naquela época não havia próteses e muito menos implantes. Isso era um grande problema para ele. Quando ele passava na rua, os jovens, na época não tinha essa coisa de se configurar o bullying, os jovens ficavam gritando, careca, calvo, e isso destruía a alma dele. Um dia, ele passando, os jovens brincando e começaram a caçoar dele. A ira, o ódio foi tão grande que ele assoviou, veio uma ursa da floresta e matou aqueles jovens. Você imagina um comportamento totalmente desequilibrado de um homem de Deus. De um homem de Deus que não conseguia lidar com as suas emoções diante de uma não aceitação da forma como se era. Talvez você tenha problema com a sua imagem, o seu nariz, a sua boca, o seu olho, o seu peso. De alguma forma, se você não se aceita ou se você não faz nada para mudar isso, você visivelmente é alvo de depressão. E a palavra depressão, ela vem da origem de um afundamento, porque existem os vales, os montes, os vales, as planícies e as depressões. São exatamente os lugares que sofreram algum tipo de afundamento. Talvez você esteja vivendo algum tipo de afundamento na sua vida. Elias viveu uma burnout extrema por trabalhar e não receber reforço positivo e não ver as coisas acontecendo do jeito como ele gostaria, ao ponto de se cansar tanto e achar que merecia morrer. Elias olhou para a história dele e viu que era uma história muito difícil e ele falou, olha, eu estou cansado de lutar. Um dia eu ouvi uma pessoa que disse para mim, Rafael, eu estou cansado de estar cansado. Observe a fala desse alguém. Alguém que revela estar cansado de estar cansado. Eu disse para esse alguém, eu vejo que você realmente é um vencedor. Não, eu não sou um vencedor. Eu sou uma pessoa que tem muitos problemas. A minha vida foi assim. A minha mãe, o meu pai, a minha criação. Eu falei, pois é, você passou por tudo isso. Conseguiu chegar até aqui. E se você chegou até aqui, é porque você venceu 100% das guerras que você enfrentou. Talvez você não tenha vencido como você gostaria, porque elas não acabaram. Mas a verdade é que no mundo sempre teremos aflições, como Jesus disse. Mas o mais importante é não nos deformarmos, não acharmos que é o fim, não acharmos que essa guerra, que essa fase, que essa luta é maior do que nós. Porque se Deus é por nós, Romanos 8, quem será contra nós? Se Deus é com você, quem será? Quem poderá ser contra você? Então, o mais importante é você entender que a força que você precisa não vem da sua força, ela vem da sua fraqueza. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando eu reconheço que sou fraco, me esvazio de mim mesmo, ele me enche do poder dele, para que eu continue vencendo e rompendo no nome dele. Se você tem sido alvo de insônia, de perturbações, de visões, de alucinações, de problemas espirituais, procure ajuda. Procure ajuda de um líder espiritual, de um pastor. Não é porque você já sofreu decepção com um homem, com um líder que se dizia pastor, que todos são iguais. Se o seu problema é esse, busque ajuda. Pessoas que possam orar por você, assistir você,
orientar você e caminhar junto com você. Se o seu problema são problemas emocionais, você tem muita dificuldade de viver com o seu passado, você tem dificuldade de se perdoar, de perdoar outras pessoas, eu quero sugerir para você participar do Amós, esse encontro incrível de cura e libertação da nossa comunidade de fé, que antes de ser um encontro com Deus também, mas antes é um encontro consigo mesmo. Centenas de milhares de pessoas já passaram pelo Amós e tiveram a sua história ressignificada. Será no próximo fim de semana, sem ser nesse. Vá lá nas nossas mídias sociais e busque informações. Você também pode procurar ajuda de um psicólogo. Hoje nós temos aí o CAPS da prefeitura ou também clínicas populares que podem, a própria Veiga de Almeida, e tem um trabalho lá chamado SPN, que os alunos de faculdade de psicologia do 9º, 10º período, eu atendi muito lá, atendem as pessoas ali que estão passando por um momento difícil e não têm condição de pagar. Temos clínicas populares, temos também lá na nossa igreja pessoas que estão à disposição para atender a preços populares, né? Que são membros da igreja que são profissionais de área. Se o seu problema é um problema mais grave, você já não é tão mais funcional, se você não tem dormido, não tem comido, não tem vivido, tem tido o desprazer da vida, você precisa de uma ajuda profissional, de um médico, de um psiquiatra, alguém que vai fazer uma análise clínica de você, alguém que vai passar você a ser submetido por alguns exames para que possa olhar as suas taxas hormonais. Você precisa pedir ajuda. Só pode receber ajuda aquele que sinaliza por ajuda. Enquanto eu me mantive escondido os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Enquanto encobria o meu pecado, os meus ossos se secaram, foi o que Davi disse. E olha que não foram pecadões, podem ser pecadinhos de orgulho, de dificuldade, de medo que as pessoas pensem ou achem que você é. Você acha que eu me preocupei com isso? Quando em 2022 eu fui parado pela burnout, eu vivi um episódio de uma crise de ansiedade. Aqui na Teixeira e Souza, com vários compromissos, com uma agenda louca, achando que eu não podia parar, o sinal parou, eu parei de carro, o sinal abriu e eu fiquei. E eu entendi que eu precisava de ajuda. Eu vim para casa, tomei um banho, chorei muito naquele dia no banho, e alguém que me ama muito chamou a minha atenção dizendo para mim: você precisa de uma ajuda profissional, que foi a minha esposa. Foi o melhor conselho que eu vi, e por isso eu estou aqui hoje. Talvez esse conselho que eu te dei agora possa ser o melhor conselho que você já tenha ouvido nesses últimos dias. Procure ajuda de alguém que pode e vai ajudar você. Deus usa pessoas e Ele quer usar pessoas ao seu favor. Que Deus abençoe você nessa quinta-feira. Amanhã estamos de volta com mais um shot de sabedoria. Que o Senhor nos guarde, nos livre e nos abençoe em nome de Jesus. Valeu!